Seja muito bem-vindo. Esse é o 60º episódio do podcast Rotina Funcional. Aqui irei falar sobre como regular a ansiedade e ter prazer a cada dia. Eu sou o psicólogo André e há diversos anos venho ajudando pessoas aí a terem mais prazer regulando a ansiedade a cada dia. E o tema do episódio de hoje é como gerenciar o tempo. Então vamos fazer a meditação inicial, vamos fazer o exercício que a gente criou o hábito e depois nós vamos para o episódio então. Comece puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca, fazendo um som orgásmico, liberando toda a energia negativa que você tem. Vamos normalizar a respiração. Agora eu quero que você se posicione no seu lugar de meditar, na sua posição de meditação. Defina a posição dos olhos, defina a posição do corpo. Sentado, deitado, se não for dormir, claro, que aqui o objetivo não é dormir, né? Se você for utilizar a meditação para dormir é algo interessante, mas eu recomendo utilizar os cortes para não ter vídeo posterior à meditação. Então comece definindo a posição dos olhos, abertos, entreabertos, fechados, e comece a sentir o ar entrando pela boca ou pelo nariz, passando pela garganta, pelo peito, pela barriga e voltando. Sinta por alguns momentos a respiração. Não existe uma forma certa ou errada de fazer. Não se julgue, não se culpe. O objetivo não é sentir livre de pensamentos, expulsar os pensamentos, sentir um vazio dos pensamentos. O objetivo é perceber os pensamentos e deixá-los ir embora naturalmente. Então, agora eu quero que você visualize um ambiente para acompanhar esse exercício. Então eu quero que você imagine um ambiente organizado e produtivo, onde as tarefas são realizadas de forma eficiente e equilibrada. Imagine-se nesse local. Caso você já tenha estado em um local assim, imagine-se nesse local em que tudo fluía muito bem. O objetivo não é imaginar-se em um lugar perfeito,
e não ter interferência de pensamentos, não ter interferência de sensações, não vir lembranças ruins também. O objetivo é tentar focar, e sempre que aparecer algo interferindo no exercício, você tenta retomar para o exercício. Sinta essa energia desse local positivo emanando durante esse exercício. Retome a atenção na respiração, levando contigo essa energia desse ambiente para o resto do dia ou para o resto da noite, caso já esteja finalizando o seu dia. Então volte a atenção para a respiração e mantenha essa sensação boa, esse ambiente bom no seu corpo. E foque na respiração por alguns minutos. Não se julgue, não se culpe. Não existe uma maneira certa ou errada de fazer isso. O objetivo não é eliminar os pensamentos, não é expulsar os pensamentos, não é não pensar em nada. O objetivo é apenas perceber os pensamentos vindo e deixá-los irem embora para a organização da sua mente. Sinta a respiração por mais alguns momentos.
Comece a voltar a atenção para as suas mãos, para os seus pés. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi o exercício? Então, a intenção do episódio de hoje é falar sobre os benefícios, do gerenciamento de tempo, bem como os malefícios, de alguém que tem o tempo desorganizado, identificar obstáculos, então identificar pontos aí que estão falhos aí na produtividade. O vídeo trata de maneira geral, não é uma mentoria específica, é pontos gerais aí que podem ser melhorados e erros comuns da maioria das pessoas que erram na produtividade. Compartilhar técnicas e estratégias para melhor aproveitamento do tempo. Então, vamos começar com o que é uma boa organização e os benefícios de uma boa organização. Então vamos para a base, que é o foco desse podcast, do Rotina Funcional. Vamos para a base. Desde o primeiro episódio eu falo que tem um objetivo, um objetivo com as pessoas, que é fazer as pessoas ter uma rotina autossustentável, com produtividade e lazer constante. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa acorda e dorme bem, que a pessoa tem uma rotina produtiva na grande maioria dos dias, talvez ela seja mais ou menos produtiva todos os dias, mas tenha lazer sem exaustão, em vez de ser unicamente produtiva em 1 ou 2 dias. Então essa é a ideia do podcast em si. E essa é a ideia que eu tenho por trás de uma boa organização. Então eu não vou dar técnicas aqui para você performar durante a madrugada inteira, explicar o jeito correto de não dormir para ser produtivo. Quanto menos tempo dormindo, sobra mais tempo para ser produtivo, já que dormir não dá XP. Quem é dos jogos aí sabe do que eu estou falando. XP é a abreviação de experiência. Para você evoluir de nível num jogo você precisa de XP, de experiência. E dormir definitivamente não faz você upar o teu personagem, melhorar ele de nível. Então as pessoas falam isso nos jogos. A produtividade pode se encaixar ao conceito, só que esse excesso, tanto se for na produtividade como se for dos jogos, ele não é benéfico, tá, gente? Esse excesso não é benéfico. Então o ideal é que você consiga regular de certa forma, ter aí uma produtividade regulada e conseguir dormir bem e ser produtivo constantemente. Tem alguns pontos aí, alguns benefícios. Ele regula a ansiedade. Se você tiver as expectativas alinhadas com a tua produtividade e estiver produzindo bem, regula a ansiedade, estresse, depressão, regula diversos outros pontos, dá uma melhorada boa na tua qualidade de vida. Então assim, tem que estar alinhado com as expectativas. Não adianta você pensar, eu vou ser produtivo, eu vou construir uma casa em um dia. Eu não entendo muito aí de construção, não é minha área, mas geralmente, mesmo que for uma casa de madeira, mesmo que for uma casa relativamente simples, é difícil construir num dia. É difícil, talvez com bastante gente e tudo, numa casa mais simples construiria. Mas essa não é a ideia do episódio. Não quero que você construa uma casa num dia. Eu quero que você consiga evoluir gradativamente a ponto de chegar a ter uma rotina boa, produtiva, e você mantenha ela e só mude detalhes. Por exemplo, eu não quero esse projeto de vida aqui, eu não quero estudar esse item aqui mais. Eu não quero, não quero mais estudar inglês, agora eu quero estudar psicologia. Então você vai lá e troca um determinado item na sua vida. Porque a tua rotina vai estar boa e não vai te permitir adicionar uma nova função. Que para adicionar essa nova função hoje, em muitos casos, basta você ficar 2 horas a menos no celular durante o seu dia. Me referindo aí a questões de lazer de quem fica excessivamente no celular. Eu não estou me referindo de quem só usa o celular para trabalhar. Então, é uma questão bem relevante.
E a boa organização alinhada com as expectativas, então ela regula o humor, ela regula a ansiedade, depressão, estresse, ela tem muitos benefícios e essa é a ideia por trás do episódio. Por exemplo, se uma pessoa está com as expectativas desalinhadas sobre si, sobre a equipe, sobre o trabalho, ela pode acabar ficando mais ansiosa, mais estressada, mais triste, ela pode acabar ficando mais sobrecarregada também se ela não tem aí uma noção real ou das tarefas ou das consequências, né? Ou da necessidade das tarefas ou das prioridades ou das consequências de sobrecarregar, que o borderline é comum e pode acontecer aí após uma exaustão a ter problemas exaustivos mesmo, né? Chegar no ponto do borderline. Então tem o trabalho produtivo, aí tem o trabalho um pouco mais denso, né? Um pouco mais exausto, mais avançado até que chega em patamares aí maiores, conhecidos como borderline. É uma questão bem difícil de lidar, tá, gente? É uma questão bem difícil de lidar. E assim, você tem que ter um certo controle para não chegar nesse ponto. Né? Chegando nesse ponto, assim, precisa reverter, vai ter uma exaustão por um determinado período, tá? Vai ter aí alguns malefícios e precisa trabalhar isso. Mas a gente não precisa esperar chegar no border para tratar. A gente pode impedir tanto o extremo do trabalho como o extremo do lazer. Então você deixa ali no meio termo. Eu, por exemplo, eu ia gravar esses vídeos mais cedo, né? Eu tô gravando vários vídeos no mesmo dia, né? No mesmo final de semana. Só que hoje teve um almoço em família, eu fui lá e tudo. Inclusive Pedro aí, meu cunhado, se estiver vendo, né? Disse que vê meus vídeos. Se estiver vendo o vídeo, eu abraço, né? Ele fez um almoço aí, eu tô falando isso, né? Que o vídeo vai pro ar bem no futuro, né? Eu tô no momento, tá pra ir o 49 pro ar, eu tô gravando 60. Então hoje é dia 30 de abril de 2023. Então se o Pedro estiver vendo, saiba que o entrevero estava ótimo. Né? Entrevero que a gente diz é misturar pinhão com carne e aí outros alimentos. E eu acabei optando, né? Em partes eu optei por adiar o início da gravação e em partes o celular empacou, né? Que ele encheu dos vídeos de ontem e ele empacou, né? Ele não estava passando nem para a nuvem nem para o computador os arquivos, então acabou que eu consegui ali 6:30 da tarde eu consegui fazer isso, mas claro, de tarde eu não tentei porque eu tirei uma soneca. Então assim, tem essa ideia, né, da organização, né, tem esse ponto que é você não ficar nem no extremo do lazer e nem no extremo da organização, né? Você não deve ficar nesses pontos. Se você estiver num dos extremos, provavelmente a tua vida está tendo algum desequilíbrio, tu tá, né, com chances aí de ter alguns prejuízos. Eu me refiro de maneira geral, assim, para quem está construindo a vida, para quem almeja alguma coisa, para quem tem objetivos. Eu não estou falando, tá, gente? Eu já estou bem resolvido, eu estou de férias, eu vou ter prazer nas férias. Não tem problema, tá? Não tem problema. Você pode até ficar aí um tempinho tranquilamente, se permitir de ficar um tempinho sem fazer tanta atividade física ou definitivamente sem fazer atividade física. Mas o que eu me refiro é de pessoas como eu que estão começando na vida, né? Que estão construindo os seus sonhos. E assim, você se ficar muito tempo no lazer, você vai atrasar muito teus objetivos. Ou talvez você não chegue por não reagir de maneira rápida e consistente o suficiente. Então essa é a ideia da boa organização. Obstáculos comuns, então, procrastinação. Então eu tenho algo para fazer, eu estou fazendo outra coisa, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia. Multitarefa ineficiente, é ineficiente, tá, gente? Por exemplo, a multitarefa, ela não existe, tá? Ela não existe. É mais algo assim, por exemplo, uma dona de casa que está fazendo vários serviços ao mesmo tempo. Na verdade ela não está fazendo ao mesmo tempo, ela tem uma memória de trabalho boa
e ela está fazendo um serviço, né? No caso, ela está fazendo, sei lá, lavando a louça, enquanto ela está só lavando a louça. Aí, se ela parar aquele serviço ou terminar aquele serviço e olhar a comida no fogão, ela já está fazendo outra coisa. Ela nunca está, de fato, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, assim. Então, não é uma multitarefa ineficiente. Mas quando eu digo multitarefa ineficiente, é você estar focado em duas coisas. Sobrecarga de trabalho, então você estar muito sobrecarregado, né? Ou ter muito serviço, ou não ter para quem delegar algumas funções. Ambas as situações exigem aí uma correção, né? Uma redução de serviço ou delegar funções. Eu estou no digital, por exemplo, desde quando eu comecei a gravar conteúdo aí em outubro de 2022, né? Já estou no 60º vídeo, né? 60 vídeos ao todo, contando de hoje, mais as lives, mais o conteúdo que eu gravei aí. Deve estar chegando aí 80, 100 horas de conteúdo já. E assim, é muita coisa que eu gravei. Então eu me dou o luxo de gravar, mas eu não tenho tempo hábil de editar. Eu não tenho tempo hábil de fazer outras coisas. Então assim, eu acabo terceirizando algumas funções. É um investimento que eu estou fazendo agora, porque eu ainda não estou tendo o retorno que eu gostaria. Então assim, é algo que ainda não está me dando retorno. Mas quando começar a vir o retorno, aí vai ter valido tudo a pena. Então é uma questão de terceirizar. Mesma coisa, né, de uma empresa que está começando. No primeiro tempo ali, no começo, eu estava trabalhando. Então eu trabalhava, gravava vídeos e tinha ali a equipe que estava fazendo as coisas. Então o meu investimento vinha do meu trabalho. Agora eu não estou mais trabalhando e o meu investimento é ainda com um pouco, né, do acerto e um pouco das coisas que tem, mas a tendência é que eu comece a recuperar os investimentos agora no decorrer dos próximos meses. Então também é uma questão assim, às vezes tem muita tarefa fácil que se você fazer todas elas ocupa muito tempo. Só que tem uma tarefa difícil ali que se você fazer ela, você já libera todos os compromissos do dia. Então assim, as pessoas acabam indo pelas mais fáceis e depois fica naquela tarefa difícil que poderia ter sido feito antes. Então priorize corretamente. Interrupções e distrações, né? Naturalmente, celular e pessoas, né? Fisicamente falando. Então essa é a ideia. Falando sobre procrastinação, eu tenho um vídeo próprio disso, mas eu vou enfatizar, né, os pontos que eu falo no vídeo. Então a procrastinação tem alguns pontos que deve ser trabalhado, né? Procrastinar, aí para quem não conhece o termo, deixar de fazer algo que deveria estar sendo feito agora para fazer outra coisa. Essa é a definição. Por exemplo, eu teria que estar gravando um vídeo e eu estou mexendo no celular. Aqui, ó, eu peguei um celular aqui para simular. Então é um exemplo. Eu simplesmente estou fazendo algo, mas eu deveria estar fazendo outra coisa. E qual é a ideia, né, da procrastinação? A ideia é que você tem que descobrir a motivação no que você realmente precisa ou deveria estar fazendo. Você precisa regular o sono para facilitar aí que esse procedimento aí da procrastinação reduza bastante. Você tem que descobrir quais são os gatilhos que você procrastina. Por exemplo, eu tenho comportamentos indesejáveis, né? Vamos colocar pedir lanche às vezes, né? E ingerir álcool no período da noite. De meio-dia eu nem conto porque é longe do horário de dormir, então realmente não interfere. Eu tenho esses dois comportamentos indesejáveis, vamos supor. Eles geralmente acontecem quando eu estou cansado. Se eu não estou cansado e eu tiver um bom controle, eles simplesmente não acontecem. Se eu estiver cansado, eles definitivamente acontecem. Então, esses dois comportamentos que eu citei como exemplos, eles acontecem. O meu gatilho é o cansaço, né? Não é procrastinação, tá? Não é da procrastinação, é da busca por recompensa. O meu gatilho da procrastinação, então, é outro, né? É o meu tipo de procrastinador, na verdade. E daí você tem que descobrir o seu tipo. Tem 3 tipos. O evitador, que ele evita fazer porque na verdade ele não quer aquilo, ele quer o contrário, só que a pessoa, né, não percebe a motivação na tarefa.
Por exemplo, tem que fazer um trabalho muito chato aí para a escola, para a faculdade, e a pessoa tem motivação em não fazer. Ela faz perto do prazo, ela não quer fazer. Né? O ser humano naturalmente evoluiu aí devido à procrastinação porque é uma economia de energia. E o que significa isso de não querer fazer? A pessoa ela tem vontade de não fazer aquilo, então ela é evitadora, digamos assim. Tem o outro tipo, né, que é a procrastinação por indecisão, então a pessoa não sabe como faz, eu não sei como é que faz esse trabalho. E tem o terceiro tipo, que é o que eu me identifico, tá? Que todo mundo é um pouco, e eu até recomendo, né, que você tenha suas recompensas, que você tenha seus lazeres, que você não seja um robô aí vivendo exaustivamente até chegar no ponto do borderline, como se tem anteriormente. O terceiro é o buscador de recompensas, né, o buscador de prazer. E eu me identifico com esse porque, por exemplo, eu teria que estar gravando um vídeo, vamos supor, eu teria que estar fazendo alguma coisa. Vou jogar só uma partidinha, vou fazer só uma tal coisinha. Então eu acabo buscando recompensa em atividades prazerosas. Esse é o meu tipo da procrastinação. Ele pode ser a soma de mais de um, né, o híbrido de mais de um, ou os três juntos, né, de maneira conjunta. Né. No meu caso é mais esse, né, eu não tenho problema por procrastinar muito, eu sou bem produtivo, mas quando eu procrastino é esse. Então esse era o ponto da procrastinação, né? Aí você tem que descobrir estratégias para resolver isso, eu falo no episódio 18, é só você acompanhar. E agora, estratégias para lidar com a questão da produtividade, então. Estabelecer objetivos claros. Né? Em algumas metas específicas tem o Metas Smart. Né? Inclusive eu vou fazer uma live em maio, né? No final de maio, a última live de maio, né? A última quinta-feira de maio, e eu quero fazer uma meta Smart ao vivo na live, né? De organizar aí uma planilha para mim correr 21 km. Então eu vou ver, tá? Ainda se eu já vou estar em condições de organizar. Eu tenho que, para chegar nesse ponto, eu tenho que estar correndo 10 km abaixo de uma hora de novo. Né? Eu estou correndo 5, tá chegando abaixo de 30, aí eu vou subir para 8, né? Eu faço 4 corridas de 5 na semana, aí eu vou fazer uma corrida de 8, aí eu faço 2 corridas de 8, aí quando eu estabilizo 8 eu vou para 10. Né? Então tem um mês para chegar nesse ritmo, umas 4 corridas por semana. Então dá aí 16, 18 corridas aí para frente para mim conseguir chegar nesse objetivo. É bem possível, tá, gente? É bem possível mesmo. E eu quero ver se eu consigo. Então, do Metas Smart é uma sigla em inglês, né? Então anote, pause para anotar a sigla, que eu vou especificar ela, tá? Eu vou traduzir ela, né? Eu vou traduzir ela para vocês e você anote aí. Se você entende inglês, você pode anotar as palavras em inglês, né? É de mais fácil entendimento. Smart significa esperto. Então, uma meta ela deve ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporizável. Citei aqui as 5 palavras e agora eu vou dar um exemplo para ficar mais claro do que eu explicar cada palavra. Então um exemplo é mais direto. Vamos pegar aqui, eu estou gravando dia 30 de abril de 2023, como eu já mencionei antes. Então vamos colocar ali para o mês de maio. Vamos colocar uma meta para o mês de maio. Vou colocar específico. Eu quero correr 12 corridas de pelo menos 5 km, né? O ritmo, a distância mínima vai ser 5 km em maio. Fui específico, tá? 12 corridas em maio, que são 31 dias. Ótimo. Na verdade eu vou correr 18, 20, mas é só um exemplo. Mensurável. O específico eu quero correr em maio. O mensurável eu quero correr 12 corridas em maio. Então eu mensurei. Ou eu poderia colocar, né, como vai ter a meta Smart específica na live,
questão de tempo, né? O tempo da corrida. Então eu quero correr 10 quilômetros em 1 hora até tal dia. Então é algo mensurável. Eu estou mensurando na questão do tempo, mas aqui eu estou mensurando na questão da quantidade. Então eu quero correr em maio, o mensurável é 12 vezes em maio, vamos supor, né? Eu pretendo correr mais, mas esse é um exemplo. Atingível, para mim, tá? Para mim, no nível que eu estou hoje, esse tipo de corrida, né? Cada vez que eu for fazer, né? Ele é atingível. Por exemplo, eu estou num nível que eu consigo já correr da maneira que eu desejo e atingir esse objetivo, porque se ele for muito irreal, ele não vai ser atingível. Eu tenho que aguentar uma corrida e no ritmo entre uma corrida e outra eu tenho que estar descansado para fazer a próxima. E aqui é uma questão de 5 km, então nada de 5 km eu me adapto. Poderia ser também, né, outra que eu esqueci de mencionar, correr 150 km em maio, né? Seria aí uma média de 35, 40 km por semana, que quem é corredor é uma coisa normal, tá? Não é nada absurdo, é uma corridinha ali, 3 corridas de 10 e uma corrida de 6 km na semana e mais alguns quilômetros adicionais já fecha isso. Então esse é o exemplo, né, do atingível, relevante. Essa meta é relevante para mim, ela tem algum sentido, ela vai me trazer algum benefício em algum aspecto da minha vida, ela tem uma motivação útil, então eu coloco lá, é relevante. E temporizável, né? Como eu fui temporizável já no começo dela, que quando que eu tenho que acabar essas corridas? Então eu tenho que acabar essas corridas, se eu estou falando de maio, 31 de maio, 23h59. Ela tem que ser temporizável. Então é essa meta. E o meu professor de corrida, né, já falando em corrida, eu vi essa sigla na psicologia também, mas o meu professor de corrida, ele faz a gente escrever num contrato a meta, né? A gente escrever um contrato, eu vou fazer tal coisa, e você pegar e assinar. Então se você quiser fazer aí a meta SMART e você assinar ela de certa forma, sinta-se à vontade. Tem a matriz de Eisenhower, alguma coisa assim, eu não tenho o nome aqui anotado, mas é a matriz urgente importante. Então como é que ela é? Ela é 4 quadrantes, né? Ela é 2x2, é uma tabela. Urgente, importante, sim, não. Então, por exemplo, ela pode ser urgente e importante, ela pode ser urgente e não importante, ela pode ser importante e não urgente, e não urgente e não importante. E se você mensurar as tarefas que estão a ser feitas nessa lista, né, de você organizar dessa forma, você faz as que são urgentes, depois você faz as que são importantes, aí você vê se as que não são importantes e nem urgentes precisam ser feitas. Então se você organizar dessa maneira, você consegue ter prioridade na tua vida. É uma forma de organizar prioridade. Agenda, eu uso a lista de tarefas que eu tenho para fazer no momento, eu estou organizando ali, eu tenho bastante coisa para fazer, eu vou começar aí a organizar minhas coisas, pode ser diária, semanal e mensal. O Pomodoro para quem está estudando, né, por exemplo, Pomodoro é tomate em alemão, é o tempo, se eu não me engano, de assar uma pizza, alguma coisa assim. E você usa a técnica do Pomodoro, que é um timer, né? Inclusive esse meu smartwatch ele já vem com o Pomodoro Tracker, né? Que é o Pomodoro o temporizador, que é basicamente o seguinte: eu coloco, vamos supor, eu vou estar atento por 25 minutos, então por 25 minutos eu vou estar fazendo algo, depois eu descanso por 5, vou estar atento por mais 25, eu descanso por 5. E no final de 4 pomodoros você descansa por um tempo maior, tipo 20 minutos, e já vai para a próxima tarefa. Então essa é a ideia do Pomodoro, é bom para os estudos, mas se você já tem um controle de tempo maior em certas atividades, por exemplo, você consegue ficar 2, 3 horas aí direto fazendo, faça 2, 3 horas e depois dê um tempo maior, já que em 20, 30 minutos o seu cérebro está aquecendo para fazer as tarefas.
Então você aproveita de maneira melhor se você já tem condições. E se você está começando nessa questão, começa com o Pomodoro mesmo, tá? Não tem problema, pesquisa mais aí no Google, pesquisa aí no YouTube como usar o Pomodoro para ser produtivo, como usar o Pomodoro para estudar. A galera vai ter muitos exemplos aí, eu sempre uso o Google. Ou uso o ChatGPT mesmo, né? Tá me ajudando muito aí, inclusive tá me ajudando a organizar os roteiros aqui. Ele me coloca algumas coisas, eu coloco outras e a gente chega num acordo aí, né? Mais ou menos do que eu já entendo, do que eu já conheço, né? Temas para roteiros também eu peguei com ele, é uma ótima função. Delegar função, então, né? Como eu estava falando antes, se você tem muita coisa, delegue função e aprenda a dizer não. Tem um vídeo de assertividade, né, que eu acho que eu já gravei, se eu não me engano eu gravei ontem, então veja o vídeo de assertividade e aprenda a dizer não. Tá? Lá não é um tutorial de como dizer não exatamente, né? Eu explico o conceito, eu explico vários pontos, mas você pode aprender a ser mais assertivo, você pode começar a ensaiar com amigos, fazer terapia e começar a dizer mais não para as pessoas para satisfazer os teus prazeres também, não unicamente o das pessoas. Porque se você satisfazer apenas o prazer das pessoas, você não vai viver, né? E as pessoas vão tender a passar por cima de você. Então essa é a ideia que eu tinha no episódio, né? Estabelecer rotinas diárias e semanais, definir momentos específicos para tarefas como conferir o e-mail, né? Então se você não precisa estar conferindo o dia inteiro, não tem nenhuma urgência, você confere tudo num período específico, tipo de manhã, e depois você confere no dia seguinte, né? Algo interessante. Criar um ambiente sem distrações. Aí tem o episódio 5 que eu falo como organizar o celular, aí que é um distrator incrível, né? A gente evoluiu na tecnologia, ele é extremamente estimulante, então a gente precisa saber lidar com o celular. Fazer pausas regulares e avaliar regularmente a efetividade das tarefas, né? Ver se você está progredindo, se você não está progredindo, dar uma organizada nesse sentido. Então assim, é muito interessante, tá? Você fazer isso, você se organizar, e tendo uma maior organização, se você é uma pessoa desorganizada, a tua vida vai melhorar um monte, tá? A tua vida vai melhorar um monte. Eu vou fazer mais episódios, tá? Eu fiz um episódio recentemente, aí um dos últimos, é só você ver aí, Diário da Produtividade. Tem esse que é o gerenciamento de tempo, e tem uma live que eu vou fazer sobre isso no final de maio, tá? Não sei quando você está vendo isso, talvez a live já tenha ido ao ar. E sobre esses conteúdos vai ter naturalmente mais conteúdo de produtividade no futuro, assim como mais podcast no futuro. Então eu estarei fazendo mais episódios. Avalie o vídeo. Tem um formulário para fixação de conteúdos. Tem o meu Instagram, né, que está tendo conteúdo diário, @André Severino Varela. Siga lá, tá tendo stories, tá tendo publicações, tá tendo bastante coisa. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.